Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de geometria. A temática de hoje será sobre triângulos, né? E aí temos aqui como subtemas a ser trabalhados a classificação dos triângulos, ângulos nos triângulos e a congruência do triângulo, tá, pessoal? Provavelmente na aula de hoje nós iremos trabalhar dentro das possibilidades nos dois primeiros temas, e esse terceiro tema nós deixaremos para uma análise, uma leitura em casa, para que a gente possa fazer debate dessa leitura, uma reflexão sobre essa temática na nosso próximo encontro virtual, ok? Vamos seguir. Quando falamos do nome triângulo, a gente já tem a noção que é uma figura de três lados. Nós precisamos conhecer não apenas a denominação desse triângulo, não apenas lembrar de como é o formato de um triângulo. Precisamos conhecer suas representações, suas nomenclaturas, que nomes especiais esses triângulos recebem, de acordo com seus lados, de acordo com a formação dos seus ângulos, enfim. Vamos tentar administrar cada situação e relacionar de acordo com as imagens que iremos posteriormente conhecer, ok? Vamos aqui ao conceito do que vem a ser o triângulo. Denominaremos de triângulo, ou seja, iremos definir triângulo como a união de três segmentos, ou seja, de três retas, né? Já sabemos que é uma figura de três lados, cujas extremidades são três pontos não colineares. Teremos três encontros entre os seus segmentos. Também chamaremos cada ponto desse de vértice. É o que ele coloca aqui, ó. A figura abaixo mostra um triângulo. Nós temos aqui o triângulo A, B e C. Os pontos não colineares, ou seja, que não estão alinhados em única reta, A, B e C, ponto A, ponto B, ponto C, são os vértices. Então, cada ponto é chamado de vértice. E os segmentos, ou seja, as retas AB, BC e AC, são os lados desse triângulo. Então, cada triângulo, não importa o tamanho, não importa a direção desse triângulo, o formato desse triângulo, terá sempre três vértices, né? Três vértices e três lados. Lados esses que poderão ser iguais ou diferentes. Porém, os seus vértices terão sempre três cantos, né? E aí eu disse, o triângulo de vértices A, B e C é usualmente denotado por triângulo, observe que temos o triângulo que é o triângulo ABC. Beleza? Vamos seguir? Então, já sabemos, né, desde outras séries, que o triângulo é uma figura de três lados, e cada canto, cada encontro de um ponto para outro é chamado vértice. E de um ponto ao outro, nós temos um segmento, que é o chamado reta, e chamaremos de lado, ou ainda aresta. Beleza? Vamos seguir? Seguindo, eu preciso que vocês analisem esses formatos que vocês acabam de visualizar. E, por favor, não esqueçam cada nome. Se vocês acharem que vão no futuro estar esquecendo, de acordo com as cobranças futuras de novos conteúdos, acha que vão esquecer, anotem num cantinho, anotem numa folha de caderno, ok? É importante essas duas anotações. Embora estão com representações diferentes, né? Elas estão com representações diferentes, porém representando, demonstrando a mesma, o mesmo conceito, vamos considerar assim. Ok? Vamos lá? Vamos fazer uma leitura para que a gente possa compreender melhor. Classificação do triângulo. Os triângulos classificam-se de acordo com os lados, ó, e de acordo com os ângulos. Quanto aos lados, ele pode ser classificado em triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Como se classificam os triângulos? De acordo com o número de lados, ou seja, quanto aos lados. Se este triângulo tiver três lados iguais, diremos que esse triângulo é o triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É o triângulo que possui três lados iguais. Se tiver dois lados iguais e um diferente, ó, observe que esses dois lados aqui, ó, esse lado aqui, oposto a esse, são lados iguais, têm tamanhos iguais. E a base está com tamanho menor. Então, temos dois lados iguais e um lado diferente. Se o triângulo tiver dois lados iguais e um diferente,
ele será chamado de triângulo isósceles. Quando é que o triângulo é isósceles? O triângulo é considerado isósceles quando tem dois lados iguais e um diferente. Temos ainda o triângulo com três lados diferentes. Se os três lados forem diferentes, dizemos que ele é um triângulo escaleno. Então, eu preciso que vocês armazenem na memória de vocês. E ao armazenar e não esquecer, vocês estarão aprendendo que, quanto aos lados, os triângulos podem ser classificados, né, ou chamados, né? Classificados, quer dizer, pode ser chamados de triângulo equilátero, triângulo isósceles ou triângulo escaleno. Quando é que o triângulo é equilátero? O triângulo é considerado equilátero quando tem três lados iguais. Quando é que ele é isósceles? Quando tem dois lados iguais e um diferente. Quando é que o triângulo é considerado escaleno? Quando tem os três lados diferentes. Só isso. Se tiver três lados iguais, é equilátero. Se tiver dois lados iguais e um diferente, é o triângulo isósceles. E se tiver os três lados diferentes, é o triângulo escaleno. Isso de acordo com o número de lados, quanto aos lados. Vamos agora conhecer novos nomes, ou seja, novas denominações, ou também chamadas de nomenclaturas, para os triângulos, de acordo com seus ângulos. Quanto aos ângulos, o triângulo poderá ser acutângulo, vou levantar isso aqui, acutângulo, retângulo, aqui está rectângulo, mas pode ser retângulo, ou obtusângulo, beleza? Acutângulo, retângulo ou rectângulo, e ainda obtusângulo. Quando é que o triângulo é considerado acutângulo? O triângulo é considerado acutângulo quando tem, você vai observar dentro do triângulo agora, tá, pessoal? Não é os lados, agora é dentro dos ângulos dentro do triângulo. Quando tem três ângulos agudos, ou seja, três ângulos iguais, né? Agudos, nós vimos que o ângulo é considerado agudo quando ele mede quando ele é menor que 90 graus. Então, observe que os três ângulos daqui, dessa imagem, para que vocês possam visualizar melhor, três ângulos de 60 graus. Então, três ângulos agudos iguais. Se os três ângulos agudos, né, se os três ângulos agudos forem iguais, ele será chamado de acutângulo. Três ângulos agudos iguais, acutângulo. Se esses ângulos tiver um deles exatamente 90 graus, que nós já apresentamos na última aula com um quadradinho aqui, o ângulo reto, né? Se tiver um dos ângulos reto, ele é chamado de retângulo ou rectângulo, tá? Tanto faz chamar retângulo como rectângulo. Aqui está escrito retângulo, mas pode tirar a letra C e chamar triângulo retângulo. Quando é que o triângulo é retângulo? Quando um dos lados mede exatamente 90 graus. E, finalizando aqui a nomenclatura quanto aos ângulos, nós temos o triângulo obtuso. Quando é que o triângulo é considerado obtuso? Ou obtusângulo? O triângulo é obtusângulo quando um dos ângulos é obtuso. E o que foi que nós conhecemos na última aula sobre ângulo obtuso? Quando mede maior que 90 graus e menor que 180 graus. Não esqueçam. Agudo quando mede menos de 90, reto quando mede exatamente 90 graus e obtuso quando ele é maior que 90 e menor que 180 graus. Então, o triângulo é considerado acutângulo quando tem três ângulos agudos iguais, reto quando um dos ângulos é exatamente 90 graus, né? Que é o retângulo, e obtusângulo quando um dos ângulos mede mais que 90 graus. Mas não esquecendo, vamos aqui só uma relembrança aqui, né? uma síntese, o slide nos faz uma síntese, ou seja, uma recordação, um resumo, uma explicação diferenciada. Ele traz aqui no slide, observem, que nesse novo slide de síntese, de resumo, de simplificação, como vocês queiram chamar, ele diz que a classificação quanto aos lados
se tiver três lados iguais, ó, três lados iguais, ele é considerado triângulo equilátero. Se tiver dois lados iguais e um diferente, nós vimos que ele é chamado de triângulo isósceles. Se tiver os três lados diferentes, nós vimos que ele é chamado de triângulo escaleno. De acordo com os ângulos, se tiver três ângulos, três lados iguais, sempre que o triângulo tiver três lados iguais, ele também terá três ângulos iguais. Se os lados forem iguais, seus ângulos internos, né, os ângulos dentro do... que é um ângulo interno? Um ângulo que fica dentro do triângulo. Então, os ângulos internos terão medidas iguais. E, tendo ele medidas iguais, será chamado de triângulo acutângulo. Se tiver dois lados iguais, ele vai estar exatamente formando um ângulo reto, e aí será chamado de triângulo retângulo. Se todos os lados forem diferentes, perdão, se todos os lados forem diferentes, um dos ângulos será obtuso. E o que é o ângulo obtuso? O ângulo que mede mais que 90 graus. E aí ele será chamado de triângulo obtusângulo. Beleza? Não esqueçam desses detalhes, por favor. Detalhes, por favor. Vamos à próxima situação. Em relação aos ângulos de triângulos, é importante lembrar que, ó, ângulos internos, já vimos que são os ângulos que ficam dentro da imagem, né? Dentro do triângulo. E precisaremos formar uma equação. E a soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180 graus. O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C tem que formar 180 graus. Qualquer tipo de triângulo, não importa o tamanho, do maior ao menor, a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, será sempre 180 graus. E aí, para definir o valor, descobrir o valor de um determinado ângulo desconhecido, né, que nós sabemos que na matemática o valor desconhecido pode ser representado por qualquer variável, seja ela A, B, C, ou mesmo X, Y, Z, qualquer letra do alfabeto, né, representará um valor desconhecido. Isso matematicamente. E aí, para descobrir o valor desse ângulo, nós podemos usar o cálculo mental ou mesmo escrito. Por exemplo, vamos ao escrito primeiro. Vamos ao exemplificar essa situação aqui. Nós sabemos que esse quadradinho aqui é o chamado de ângulo reto. E sabemos também que esse ângulo reto representa 90 graus. Aqui nós temos o ângulo X, que é o valor desconhecido, ó, X, que está posicionado em relação a A. Aí o B, vamos considerar que o B fosse aqui o ângulo reto, nós sabemos que o ângulo reto mede 90 graus. E temos aqui o cantinho C, que o canto C vamos considerar aqui 35 graus. A soma desses três ângulos, X, 90 mais 35, tem que dar 180 graus. Então, eu vou igualar 180. Para descobrir o valor desconhecido, você vai formar uma equação e, nessa equação, igualar a 180 graus. Por que 180? Porque é um triângulo. E aí, nós aprendemos, ou tentamos aprender, que na matemática, uma equação do primeiro grau, as variáveis ficam no primeiro membro e os números ficam no segundo membro. Porém, aqui nessa exemplificação, o autor preferiu somar primeiro 90 mais 35. Então, ele repetiu x, somou 90 mais 35, que dá 125, e permaneceu igualando o 180. Mas aí, na equação de primeiro grau, o x permanece no primeiro membro, o 180 permanece no segundo membro, porém, o 125, que é um número sem variável, está positivo, passa para o segundo membro negativo. E aí, o que é que acontece? 180 menos 125 dá 55 graus. Acabou o problema. Então, o valor desconhecido é 55. Mesmo porque você pode estar usando, você poderá estar usando a matemática mental. 90, que é o quadradinho aqui, que é o ângulo reto, mais 35, 125. Aí você pode estar imaginando quanto falta para 180. Se eu já tenho 125 para 180, para somar uma continha de menos, 180 menos 125, eu vou encontrar 55, sem obrigatoriamente estar tendo que lembrar, né,
de formar a equação. Mas isso, cada situação é um caso, né? Nesse caso aqui é um caso simples, só tem uma variável. A variável só aparece uma vez. Então, fica fácil mentalmente calcular quanto falta para 180. O ângulo reto representa 90 graus, mais 35 dá 125, foi o que ele fez aqui, né? Ó, somou 90 mais 35, deu 125. E aí, se eu tenho que formar 180 e já tenho 125, eu vou fazer uma conta de menos. 180 menos 125, 55. De boa. Mas na equação nós sabemos. X mais 90 mais 35 tem que dar 180. Repetir o x, 90 mais 35 deu 125. Repetir o 180. Repetir o x, porque é uma variável, tem que permanecer no primeiro membro. Repetir o 180, porque o número sem variável permanece no segundo membro. Porém, o 125, que está antes da igualdade, tem que ficar depois. Está positivo, mudando de posição, muda também de sinal. Vai para o sinal oposto. Positivo, passa negativo. 180 menos 125, 55. Como é ângulo, acrescentamos o grauzinho no final. E aí, mentalmente, podemos também calcular essa outra situação. Se eu tenho aqui, né? Aqui nós temos, se for em relação aos ângulos, nós temos um triângulo retângulo, né? Ou um triângulo retângulo. E aqui, ó, nós temos três situações diferentes aqui, ó. 70, 45, quero descobrir quanto é esse ângulo A, ou também chamado de ângulo alfa, tá? Ângulo A, ângulo alfa, como vocês queiram chamar. Quanto eu já tenho, pessoal? Ó, eu já tenho aqui 70 e já tenho 45. 70 mais 45 dá 135. É isso, pessoal? Não é? 70 mais 45 vai dar 115. Me ajuda aí, vamos lá. 70 mais 45 vai dar 115. 115 para 180, ainda falta quanto? Ó, 70 mais 45 vai dar 115. 115 para 180, ainda falta quanto? Falta 65. Então, o ângulo alfa é 65. Observe que é possível calcular o valor desconhecido sem obrigatoriamente formar a equação. Ok? Mas tem casos que é obrigatório essa equação, é o que vamos ver na questão seguinte. Ó. É importante lembrar que, entre ângulos, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. E aí, observe que nesse caso aqui, para facilitar, é obrigatória essa montagem, ou seja, é obrigatório formar uma equação de primeiro grau. Vamos juntar os valores dos ângulos. O ângulo P, nós temos 3x menos 150 graus. Ele colocou 3x menos 150 graus. No ângulo R, nós temos x mais 10 graus. Ele colocou x mais 10 graus. Já no ângulo Q, nós temos apenas x, então mais x. Eu somei, vou somar os três ângulos. 3x menos 150, que é o ângulo P, mais o valor do ângulo R, que é x mais 10, mais o valor do ângulo Q, que é x. Pronto. E eu tenho que igualar essa equação a quem? A 180, porque a soma dos três ângulos internos, dos três ângulos nesses triângulos, sempre 180. Não importa o tamanho do triângulo, sempre devo igualar a 180 graus. E aí, resolvendo a equação, que foi que o autor fez? Pegou a parte de x. Eu tenho aqui 3x, repetiu, mais x, repetiu, mais x, repetiu. Que poderia também já fazer direto 3x, mais um x, 4x, mais um x, 5x. Poderia ser feito direto, mas o autor não preferiu fazer assim. Preferiu separar as variáveis de um lado e os números do outro. E aí, 180 já está depois da igualdade e permanece, observe. 50 graus está aqui negativo antes da igualdade, tem que ficar depois da igualdade, muda de sinal. Está negativo, passa positivo. Porém, 10 graus está antes da igualdade, tem que ficar depois da igualdade, está positivo, passa negativo. Não posso esquecer de mudar de sinal ao mudar de posição. Porque as variáveis 3x e x não mudaram de sinal, porque elas estavam antes da igualdade, observe, né? Aqui, ó, 3x, mais x, mais x.
estão antes da igualdade e continuam. As variáveis sempre ficam antes da igualdade. Então, permanece. O 180 permaneceu sem mudar de sinal porque já está depois da igualdade. Porém, o 50 negativo passou positivo e o 10 positivo passou negativo. Somando as variáveis, 3x mais 1x, 4x, mais 1x, 5x. E aí agora a parte numérica. 180 graus mais 50 graus dá 230 graus. 230 graus menos 10 graus vai dar 220 graus. Nesse caso, x isola a variável x, né, em uma equação do primeiro grau. Espero que vocês estejam lembrados dessa situação. Mas a gente pode retomar a equação do primeiro grau de boa, tá? Eu quero que vocês até postem para mim lá no grupo do WhatsApp, lá no PV. Se vocês tiverem dificuldades com esse conteúdo sobre a equação do primeiro grau, a gente pode pegar uma aula só para trabalhar a equação do primeiro grau, tá, pessoal? Eu estou aqui acreditando na possibilidade de vocês já terem noção desse conteúdo. Mas se não tiverem, não tem problema. Na próxima aula, só vocês colocarem no PV que querem uma aula somente sobre essas equações, quer entender melhor essa parte, e a gente pega uma aula só para explicar a equação. Ok? Então, vamos lá. Dando sequência aqui, isolo a variável x e vou estar dividindo um número pelo outro. 120 repete, o número que acompanha a variável sempre fica abaixo da fração para fazer efetuar a divisão. 220 dividido por 5, nós encontramos 44. Então, esse é o valor de x. Isso é descobrindo o valor de x, certo? Então, ao descobrir o valor de x, eu tenho 44 graus. Então, o ângulo Q mede 44 graus. Se eu fizesse o ângulo R, se eu sei que x é 44, 44 mais 10, 54 graus. De boa. E aí, se eu fizesse aqui o ângulo P, eu multiplicaria 3 vezes 44 e iria descontar 50 para descobrir o seu valor. Beleza? Ah, professor, então daria quanto? Tranquilo, a gente pode fazer 3 vezes 44, que dá 132, não é isso? 132. 132 menos 50 daria 82 graus. Beleza, Felipe? O importante é, se nessa questão ele quer apenas o valor de x. Mas se ele quisesse o valor de cada ângulo, a gente iria fazer a substituição. E aí, eu finalizo deixando esse desafio complementar, um desafio teórico, tá? Mas não deixe de responder as duas situações. Essa do desafio complementar e uma situação também, lá no Google Sala de Aula, está postada uma nova questão lá no Google Sala de Aula em relação ao livro didático de vocês. Lá na página 73 do livro de vocês, tá? Eu quero que vocês efetuem 3 questões. Vocês vão colocar no caderno perguntas e respostas, lembrando que na primeira situação foi apenas para fazer desenhos, tranquilo, mas na aula de hoje foi apenas para fazer desenhos, fazer as nomenclaturas, mas na aula de hoje nós já envolvemos as questões dos cálculos, então não basta ir lá no final do livro e colocar o resultado é 10, 20, 30. Eu quero o cálculo passo a passo, como nós fizemos no slide anterior, né? Ó, tem a questão, e aí foi feita a armação da equação, variável no primeiro membro, número no segundo membro, tomou a parte da variável, resolveu a parte numérica, dividir um pelo outro. Eu quero esse passo a passo na resolução da atividade do livro, certo? Página 73, né? Quando vocês entrarem no livro Sala de Aula, vai estar essa mesma questão, as questões orientando as páginas de boa, né? Apenas na página 73, vocês vão resolver a questão de número 1, número 3 e número 4. São 3 questões. Questão 1, 3 e 4. Perguntas e respostas, tá, pessoal? Façam os desenhos bonitinhos, não façam de qualquer jeito, porque eu insisto em dizer, resposta de qualquer jeito, pode ter nota de qualquer jeito, e nem sempre um 0 é um bom sinal. É assim? Então, deixo aí com vocês essas 2 questões teóricas, né, referente ao que nós vivenciamos na explicação desses slides, e a página 73 do livro didático de vocês, né, o livro de matemática Nova Conquista, questão 73, né, página 73, questão 1, questão 3 e questão 4. Fiquem com Deus, até a próxima, se assim o bom Deus nos permitir. Não deixem de ler essas questões, né? Eu vou parar por aqui devido ao tempo,
passar aqui o slide, né, para que a aula não fique, o vídeo não fique tão extenso. Beleza? Até o nosso próximo encontro.